Senhor lá no livro de Romanos, no capítulo 4. Eu sei que o culto termina meio-dia, e como temos meia hora que possivelmente eu não vou conseguir cumprir, se for ministrar, então nós vamos embora. Eu não quero que os irmãos sejam... O estômago dos irmãos fique roncando aí e diz, mas até que horas vai esse negócio aqui, pá? E o cozido, a portuguesa está lá me esperando, o bacalhau, os carapaus. Então fique à vontade. Romanos capítulo 4. Vamos orar, depois vamos ministrar a palavra. Pai querido, nós estamos aqui reunidos em o nome de Jesus. Como já foi dito, este é o nome acima de todo nome. E esse é o nome que a tua igreja herdou. Por isso, nós apresentamos esta palavra do Senhor, pedindo que tu venhas falar com a tua igreja, que tu venhas ministrar na vida da tua igreja. O Senhor já tem feito muito até aqui, mas nós queremos mais, Senhor. Nós temos fome de Ti, nós temos sede de Ti. E queremos continuar na Tua presença para nos saciarmos daquele algo mais que o Senhor tem para nos fornecer nesta manhã. É em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Então nós vamos começar no versículo 16, e você deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos compartilhar alguns versículos a partir do 16. Diz assim: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Aqui está dizendo que Abraão produziu dois tipos de descendências. Uma descendência natural e uma descendência espiritual. A descendência natural deu origem ao povo judeu, através de Abraão, Isaque, Jacó, os 12 patriarcas, a nação de Israel. Mas existe uma outra descendência, e esta é a descendência que é herdeira das promessas, que é a descendência espiritual. Todos aqueles que creem na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário e o confessam como o único Senhor das suas vidas, eles passam agora, pela fé, a serem filhos de Abraão. É o que o versículo está dizendo, porque Abraão é pai de todos nós. Pai de todos nós quem? Pai de todos aqueles que exerceram a sua fé em Cristo Jesus. Agora, uma vez que Abraão é o nosso pai na fé, como filhos de Deus, nós temos que seguir, e como filhos de Abraão, seguir a mesma fé que teve Abraão. Então, vamos ver como é que foi a fé de Abraão. Vamos ler o versículo 17. Por isso eu falei, deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 4. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que este versículo está nos dizendo? Quando nós olhamos a chamada de Abraão, Deus não chamou Abraão
por uma questão qualquer, mas Deus sempre segue um princípio pelo qual ele faz as coisas. Abraão, ele vem de uma linha de primogenitura, desde Noé, Sem, então vem seguindo uma linha de progenitura, né? E primogenitura, e Abraão, então, era o primogênito de Terá. Deus, portanto, chama Abraão, mas quando nós olhamos a vida de Abraão, Abraão já estava com idade, já estava tranquilo, reformado, já tinha suas amizades, tinha sua vida estabilizada, só não tinha filhos porque a sua esposa era estéril. E Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vem comigo para um lugar que você não conhece, não sabe onde é, mas eu vou te mostrar. E Deus diz: e eu farei de você uma nação numerosa, como as estrelas do céu e como as areias que não se pode contar. Agora, Abraão tem uma esposa estéril. E Deus chama um velhinho com mulher estéril para fazer uma grande nação. Parece que Deus é incoerente. Será que não tinha alguém mais jovem, que malhava na academia, que tinha um físico bom para uma jornada até a terra que ele haveria de mostrar? Será que não tinha uma esposa também mais nova? Porque quando Abraão sai, ele tem 75 anos e Sara tem 65, o velhinho e a velhinha. E o Senhor chama este casal e diz: eu vou fazer de vocês uma grande nação. E Abraão crê, irmãos. Abraão poderia ter dito: Deus, espera lá. Acho que o senhor está equivocado, o senhor chamou a pessoa errada. A minha vida já está tranquila, eu já estou aqui com tudo acomodadinho, estou só esperando, né, ser recolhido, e o Senhor me chama para uma aventura. Eu vou sair para um lugar que eu não sei onde é, não sei como eu vou viver, não sei como vai ser sustentado, vou ser sustentado, e o Senhor ainda diz que de mim vai fazer uma grande nação. A minha esposa é estéril, Deus, será que o Senhor não sabe? Irmãos, Deus sabia disso tudo, mas quando Deus tem um propósito, tem algo para realizar na nossa vida, se nós crermos, Ele vem e realiza sim. A única pessoa que pode impedir o mover de Deus na nossa vida somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para realizar na sua vida é somente você. O diabo não pode, o inferno não pode, os demônios não podem, mas você pode impedir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, quando você não crê, quando você entra em incredulidade, quando você entra em dúvida: será que Deus tem um plano para mim? Eu digo pela palavra de Deus que tem. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: eu, Deus, é que sei os planos que eu tenho a respeito de vós. São planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem algo que Ele quer realizar na sua vida. E ninguém, a não ser você, pode impedir este plano. Agora diz aqui: o Deus que vivifica os mortos, esse mesmo Deus chama à existência coisas que não existem. Deus quer fazer coisas nas nossas vidas que você ainda não vê, que você ainda não conhece, mas que se você colocar a tua fé em ação, você vai ver o resultado acontecendo na tua vida. Irmãos, nosso Deus é Deus de milagres. Você não serve a um Deus comum.
Você não serve a um Deus qualquer. Você não serve a um Deus de barro, a um Deus de gesso. Você serve ao Deus que pela sua palavra criou o universo. Pela sua palavra Ele criou todas as coisas. E pela palavra dEle Ele cria na sua vida ainda hoje. Esse é o Deus que você serve. E Abraão creu em Deus. Ele saiu, irmãos. Ele teve que largar a sua segurança. Muitas vezes nós nos acomodamos em área de conforto. Irmãos, eu tenho 61 anos. Eu tenho experiências de vida que talvez vocês não tenham tido. Cura de pessoas com SIDA, curas de tumor, cegueira, paralisia. Tive libertações, milhares de libertações, cultos que começavam 8 horas, terminavam meia-noite, 1 hora da manhã, de tanto mover de Deus que tinha. Eu passei por experiências extraordinárias em todas as áreas que você pode imaginar. Mas eu ainda quero mais, eu não estou satisfeito. Eu digo, Senhor, enquanto eu continuar nesta terra, eu quero mais do Senhor. Eu quero ver mais da tua glória. Irmãos, há uns anos atrás, nós tivemos aqui um culto de quarta-feira que foi tremendo. E eu contei uma experiência que aconteceu na igreja. Eu comecei uma igreja que, contando com a minha família, nós éramos em 9. Tinha culto que eu entrava, tinha 2 pessoas. E tinha um tablado que separava a igreja da minha sala. Eu olhava assim e falei, Jesus, 2 pessoas, eu vou fazer um culto. 2 pessoas. Mas aí eu buscava força no Senhor, eu falei, eu não vou desanimar. Eu não vou me entregar. Eu vou profetizar aqui do púlpito, essa igreja vai virar. E com 2 pessoas, 4 pessoas, meia dúzia de pessoas, eu assumi o púlpito e dizia, essa igreja vai ficar tão cheia que não vai caber gente. A praça aí, não vai faltar espaço para tanto carro. Carros importados numa vila que era um lugar pobre, um lugar miserável, um lugar onde o diabo estava deitando e rolando, pessoas morriam cedo com cirrose de tanta bebida que tomavam, um lugar que na praça em frente era tráfico de drogas, e eu dizia, nós vamos mudar este lugar, vai chegar carro importado e vai parar na porta da igreja, num lugar pobre, irmãos. E começamos a profetizar, e Deus começou a mover. Tinham cultos que as mãos das pessoas brilhavam como ouro em pó. O rosto das pessoas brilhava. Pessoas iam dormir à noite e chegavam, se deitavam, apagavam a luz. O lençol estava brilhando como se fosse ouro em pó. As pernas brilhando como se fossem ouro em pó. E eu compartilhei aqui. E naquela quarta-feira à noite, eu não lembro quem estava aqui. Isso aconteceu neste lugar. Numa quarta-feira, o poder de Deus desceu. E as pessoas começaram a brilhar. O rosto a brilhar. As mãos a brilhar. Porque Deus é Deus de poder, Deus faz ainda hoje. E eu falei, Senhor, eu quero. Quando eu vinha para cá, eu dizia, Senhor, eu quero aquela experiência novamente. A igreja foi tão edificada. Deus, eu não me conformo que nunca mais tenha tido essa experiência, eu quero mais, Senhor. E como o Senhor foi bom, aqui neste lugar, era 2 horas da manhã e o culto não parava. A presença do Senhor era algo tremendo. E eu pude me alegrar de ver novamente o Senhor fazer o que Ele fez há anos atrás naquele lugar. E eu digo para você, ainda não estou satisfeito. Eu não sei você, muitas vezes nós ficamos naquela área de conforto, naquele sítio ali, e achamos que está tudo bem. Tudo o que Deus tem para fazer é só isso. Não tem mais nada de novo. Irmãos, o nosso Deus é Deus de novidade. É Deus que faz novas todas as coisas, todos os dias. Por isso nós não podemos nos acomodar e achar que está bom. Não, Senhor, eu quero mais de Ti. Quando nós temos fome, quando nós temos sede do Senhor, o Senhor vem e faz a obra. O Senhor se manifesta e nós vemos salvação, nós vemos cura, nós vemos libertação acontecendo, porque o nosso Deus é Deus vivo. Ele vivifica os mortos. Se tem alguém que está morto espiritualmente na igreja, o Senhor vivifica a tua vida. Se você está se sentindo como uma pessoa morta, o Senhor te vivifica, porque Ele vivifica até os mortos.
Tudo que ele precisa é da tua vontade, do teu desejo. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Faz, Senhor, faz, Senhor, faz, Senhor. Diz que um grupo de estudantes foram até a Inglaterra, de estudantes de teologia, e chegaram lá, foram visitar a casa de John Wesley. Estava chegando a hora de ir embora e faltava um estudante. Quando a pessoa que coordenava o grupo chegou lá, foi procurar e tinha um jovem ajoelhado na mesma sala que o John Wesley usava para orar e buscar o Senhor. E aquele jovem estava de joelhos dizendo assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E o coordenador do grupo chegou para ele e disse: Billy Graham, levante-se, vamos embora que nós temos que ir. E Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos, porque ele tinha a sede de Deus, ele tinha a fome de Deus, ele queria mais de Deus. Se você tem sede de Deus, se você tem fome de Deus, prepare-se, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Ele é Deus de vivos, Ele é Deus que vivifica, Ele é Deus que abençoa, Ele é Deus que chama à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Agora, para que isso acontecesse, Abraão creu, ele colocou a fé dele em ação. E nós conhecemos a história de Abraão. Olha aqui o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Quando o Senhor fala para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, multidões procederão de ti, e através de você todas as nações serão abençoadas. Irmãos, Abraão não começou a usar de desculpas. O Senhor não quer as nossas desculpas. Porque no meu caso, porque na minha situação, é porque eu ganho pouco, é porque eu não tenho mais de idade, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. O que o Senhor quer é a nossa disposição. Senhor, eis-me aqui, seja qual for a tua vontade para a minha vida, eis-me aqui, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos para fazer segundo a tua vontade. Aí se prepare para o que vai acontecer. Então diz que Abraão, contra a esperança, ele creu em esperança. Porque ele tinha idade, a mulher era estéril, mas ele falou: se o Senhor falou, Ele vai fazer. Esta era a fé de Abraão. Ele cria. Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E é nessa fé que eu vou caminhar. E ele sai de Ur dos Caldeus, irmãos, e vai sem saber para onde está indo, como está indo. Mas tudo que ele tinha era a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos aqui nesta terra é da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. É ela que dá a direção, é ela que mostra o caminho que nós temos que ir, as coisas que vão acontecer, as coisas que estão acontecendo. É a palavra do Senhor que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas de medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é espada, ela corta, ela divide, ela penetra, ela é viva, ela é eficaz, ela produz resultado. Abraão creu, ele falou, ele vai fazer. A fé de Abraão estava na pessoa de Deus e na palavra de Deus. Foi ele que falou, ele tem a responsabilidade de cumprir com a sua palavra. Ele sabia quem era o Deus que ele cria. Muitos de nós não sabemos quem é o Deus que nós cremos. Porque se soubéssemos, não murmurávamos. Se soubéssemos, não reclamaríamos das situações.
Se soubéssemos, não estaríamos dando mais atenção aos noticiários da televisão do que à palavra de Deus. Muitos de nós deixamos a palavra de Deus de lado e seguimos os que os noticiários da televisão estão falando. A coisa está mal, a crise. E a pessoa fala, está vendo? Olha aí, como que agora eu vou prosperar? Como se o Senhor dependesse das circunstâncias desta terra para nos abençoar. Ele não depende disso, ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chama a existência, ele muda a situação, ele muda as circunstâncias, ele muda fatos, ele mudou a história de Abraão. Abraão, irmãos, não tinha nenhuma perspectiva. Abraão não sabia mais o que fazer da vida, a não ser esperar a velhice. Mas Deus entrou na história de Abraão, Deus entrou na vida de Abraão e mudou a vida de Abraão como Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar você. Agora, quando nós vamos ao 19... nós vamos encontrar um problema aqui bastante sério. Diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele sai aos 75, o Senhor vai fazer de mim uma grande nação, multidões procederão de mim. Ele não era impotente, Sara é que era estéril. Agora o tempo passa, e Abraão aos 100 anos, ele está impotente, corpo amortecido, corpo que não pode mais produzir vida. Qual é a impressão? Tem alguma coisa errada com Deus. Deus se esqueceu da promessa. Deus esqueceu da palavra que ele tinha dito para Abraão, porque olha agora, não só a mulher é estéril, como o homem agora está incapacitado de gerar um filho de Sara. Ele gerou Ismael da escrava de Agar, mas não era isto que era o propósito de Deus, nem o plano de Deus. O plano de Deus é ele teria o filho com a esposa, com a sua mulher, e não com uma outra mulher. Por isso que Ismael não conta como filho da promessa. Só que depois de Ismael, Abraão ficou impotente. Mas diz que ele não deixou a fé dele enfraquecer. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes nós recebemos uma palavra e nos animamos, aleluia, é isso aí, vai mudar, vai transformar. E nós esperamos que ao sair da igreja, na segunda-feira, nós já comecemos a ver as coisas mudar, as coisas melhorar. E sabe o que acontece? Elas pioram. Você espera sinais de melhora, coisas vão melhorar, vão acontecer coisas boas, e a situação fica pior do que quando você foi ao culto. Irmãos, é nesse momento que ou nós vencemos ou perdemos. Ou nós atravessamos aquela circunstância e vencemos aquela circunstância em fé, ou a circunstância nos vence. Porque é nesse momento que nós devemos manter a nossa confissão de fé. É neste momento que nós devemos manter a posição, não, eu sei quem é o Deus que eu tenho crido. Eu tenho uma promessa do Senhor, eu tenho uma palavra do Senhor. A provisão do Senhor para a minha vida não é de derrota, a provisão do Senhor para a minha vida é de vitória. Eu não estou nem aí, não vou ficar considerando a situação que é crítica, que piorou. Eu vou olhar para o meu Senhor. Irmãos, quanto maior a dificuldade, maior o poder de Deus. Quanto mais grave o problema, maior será a tua experiência de vitória com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedor significa que tem luta. Nós vamos atravessar lutas, irmãos.
Este mundo está cambaleando que nem um bêbado. A situação mundial, parece que agora está saindo da crise. Pois espere para você ver o que vai acontecer, irmãos. Este mundo está zombando de Deus, está rindo de Deus. E isso não vai passar batido, isso não vai passar sem o agir, o mover de Deus sobre a terra. Mas não é para nós nos desesperarmos, nem nos angustiarmos, porque o Senhor tem coisa melhor para o seu povo. O Senhor para o seu povo. Irmãos, quando Deus enviou o juízo sobre o Egito, as pragas só atingiram os egípcios, não atingiram o povo de Deus. O povo de Deus foi preservado das pragas que vieram sobre os egípcios. Sabe o que quer dizer? Se você mantiver a tua confiança no Senhor, a tua fé no Senhor, a tua posição no Senhor, venha o que vier, você vence tudo isso em Cristo Jesus. Então Abraão agora, ele olha para o corpo dele, ele está impotente. O que ele poderia dizer? Deus, quer dizer que o negócio é assim? O Senhor me dá uma promessa, eu largo tudo, confio no Senhor, eu esperava que o Senhor fizesse o milagre no corpo da minha esposa, de Sara, e agora acontece isto comigo. Senhor, eu não aceito isso, está amarrado, eu não confio mais no Senhor, o Senhor prometeu e não cumpriu. Olha o que Abraão faz. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela o que está aí? Pela dúvida. É pela fé? Pela fé se fortaleceu, fazendo o quê? Irmãos, ele está impotente, a mulher continua estéril, e sabe o que ele faz? Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Irmão, ele está dando glória a Deus. O homem está com um problemão, ele não pode gerar mais filhos. Parece que a promessa está inviabilizada. Agora a velhinha continua estéril, o velhinho está impotente, 100 anos. Sara com 90. Não tem mais o que fazer agora. Agora nesta idade, pode Deus fazer alguma coisa? Irmãos, Abraão, não pensa que no coração dele não poderiam vir pontas de dúvida. Poderiam sim. O diabo poderia chegar e falar na mente dele. Está vendo? Esse aí que é o teu Deus? Se Deus te amasse, Ele não ia deixar chegar nesse ponto. Se o Senhor te amasse, Ele não iria permitir que você ficasse impotente. Está vendo quem é? Mas ele diz assim, não quero nem saber. Para trás de mim, Satanás. Eu continuo confiando no meu Senhor. E ele louvava, dava glória. Senhor, eu glorifico o teu nome. Senhor, eu te exalto, eu sei quem o Senhor é. Porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor me chamou e eu creio que a tua promessa vai se cumprir. Ele dava glória a Deus. Em vez de abrir a boca para reclamar, em vez de abrir a boca para murmurar, ele glorificava o Senhor. Irmãos, Deus quer ouvir da tua boca palavras que glorifiquem o nome dEle, palavras que exaltem o nome dEle, ainda que você não veja perspectiva, ainda que não haja solução aos teus olhos, você não consegue enxergar, saiba que o Senhor sabe como fazer, Ele sabe como operar, Ele sabe como fazer milagres, porque esta é a especialidade de Deus. Você não pode fazer milagres, eu não posso fazer milagres. Mas eu posso glorificar o Senhor. Eu posso colocar a minha fé no Senhor. E o milagre Ele faz.
Nós e Deus trabalhamos juntos, irmãos. Tudo o que Ele precisa é da nossa fé nele, a nossa confiança nele. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu não sei como vou resolver este problema. Eu não sei como eu vou sair desta situação. Senhor, eu não vejo alternativa. Eu não vejo possibilidade. Mas eu sei que o Senhor sabe como resolver. O Senhor sabe como fazer. E eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu sei que esta situação vai mudar. Eu sei que vai ser revertida. E eu vou testemunhar de todo o bem que o Senhor realizou. Olha o versículo 21. Por que que ele glorificava o Senhor? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A fé de Abraão, como eu falei, ela era colocada na pessoa de Deus e na palavra de Deus. O que quer dizer isso? O mesmo Deus que deu a promessa é o mesmo Deus que se coloca em obrigação, mediante a palavra dele, em cumprir aquilo que ele falou. O poder que Deus tinha para prometer era o mesmo poder que Deus tinha para cumprir. Esta era a fé de Abraão. O Senhor falou, eu sei quem o Senhor é. O Senhor deu a tua palavra, eu sei que ela vai se cumprir, porque eu creio na tua pessoa e na tua palavra. Irmãos, muitos creem na pessoa de Deus. Você crê em Deus? Claro. Se você for lá na cadeia, no presídio, e perguntar para os presos lá, vocês creem em Deus? Eles vão dizer, claro que cremos. E por que estão presos? Por que vieram para cá? Então, crer, todo mundo diz que crê. Mas quem é o Deus que ele crê? Quem é esse Deus? Muitas pessoas têm informações de Deus. Você conhece Jesus? Claro, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao terceiro dia, subiu à mansão dos mortos, de onde há de vir julgar, né, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos. Creio em informações. Abraão não tinha informações de Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, e isso mantinha a fé dele. Muita gente na igreja só tem informação, irmãos, não tem experiência com o Deus vivo. Tudo que tem é o que ouviu falar, é que nem fé. Você tem fé? Eu tenho. Cadê? Mostra a tua fé. Cadê as obras da tua fé? Cadê o resultado da tua fé? É o que Tiago diz. Você diz que tem fé? Eu não estou vendo. Você fala, mas eu não vejo as tuas obras. Agora, olha as minhas obras de fé. Irmãos, a fé tem obras, a fé produz resultado, mas a fé tem que ser colocada na pessoa de Deus. Você tem que saber quem Ele é. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Jesus não é o Pai. O Pai é o Criador de todas as coisas. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. E todo aquele que crê, Jesus passa a ser Senhor da vida dele, o dono da vida dele, aquele a quem a pessoa obedece sem contestar. Está na palavra? Amém, Senhor. Eu vou obedecer, porque o Senhor falou. E o Espírito Santo é o poder de Deus presente na vida do salvo. É aquele que te guia, é aquele que te consola. Então tem pessoas que só têm informações, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. E sem você conhecer verdadeiramente a Deus, você não pode ter experiências com Ele, porque a imagem, a visão que você tem de Deus é uma visão apenas mental, não caiu no teu espírito. Os verdadeiros adoradores não adoram na mente. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Abraão conhecia o Deus a quem ele servia. Ele falou, eu sei quem Ele é. Ele falou. Ele vai cumprir. Eu não estou preocupado quando.
Porque o Deus que eu sirvo é Deus que chama a existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Eu ainda não estou vendo a multidão, mas eu creio. E o Senhor vai fazer um milagre no meu corpo, vai fazer um milagre no corpo da minha esposa, de Sara, e virá o filho da promessa. E deste filho virá o outro, e do outro virá uma nação. Eu serei pai de uma multidão. Tanto que depois, primeiramente, Abraão se chamava Abrão, pai exaltado, e Deus muda o nome para Abraão, pai de multidões. E quando Sara agora chamava Abraão, chamava, pai de multidões, ele não tinha um filho. Pai de multidões, vem almoçar. Pai de multidões, vem comer um pastel de nata. Pai de multidões, vem tomar um café. Pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. E aí veio o primeiro filho, um só. Mas de um só veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. E uma multidão de descendentes de Abraão está sobre a terra. Tanto uma multidão de descendência natural, que são os judeus, mas existe uma descendência poderosa na terra, que são os da mesma fé que teve Abraão. Hoje existem homens e mulheres sobre a terra, irmãos, que estão fazendo a diferença na terra. Tem um pastor lá no Quênia, esse homem era um cientista médico, e o Senhor o chamou para pregar o Evangelho. A palavra dele é muito simples. Só que o que ele fala acontece, ele é chamado Elias dos nossos dias. Ele estava num lugar, ele ia fazer uma campanha num lugar de seca, ele disse assim, o Senhor veio até mim e falou que vai derramar chuva do Espírito. 3 dias antes da campanha, ele vem e diz, o Senhor falou para mim que vai mandar chuva do Espírito e chuva de água. Está ele no dia do evento, e o Espírito Santo desce, paralíticos andam, cegos enxergam, uma grande obra sendo feita. Ele fala, agora nós vamos orar e a chuva vai vir. Ele ora e chove por 1 hora sem parar, uma chuva terrível. O Senhor continua operando na face da terra. Agora, isso não é privilégio da África, não é privilégio dos Estados Unidos, não é privilégio do Brasil, isto é para Portugal também. E se vocês crerem, vocês podem fazer a diferença nesta terra. Irmãos, vocês não têm ideia de como eu amo este país. Talvez mais do que muitos de vocês amem esse país. Eu amo esta terra. E tenho orado, gostaria de fazer um trabalho nesse país. Essa noite até sonhei com isso. Sonhei que vinham 300 milhões de euros na minha mão. E sabe o que eu fazia? Investia tudo em Portugal. Aí eu no sonho assim, 100 igrejas, 100 pastores pagos. Eu vou pagar 100 pastores para... Não, 100 não, 200. 500, aí eu começava a fazer cálculo, 500, cada pastor ganhando 2.000 euros, mais 2.000 euros de aluguel e tal, dá, e ainda falta muito. Eu comecei a sonhar com uma grande obra em Portugal. Irmãos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados que não possam ouvir. Ele só precisa de homens e mulheres. Ele precisa de homens e mulheres que creiam no poder dele, que tenham fé, que marchem, que avancem, que profetizem sobre esta terra e mudem a história desta nação. Quem faz a história na terra são homens de Deus, homens movidos por Deus, homens que fazem a diferença aqui na terra. E você que está sentado aí pode ser um desses grandes homens, grandes mulheres que Deus quer levantar para fazer esta última obra. A vinda de Jesus está muito próxima. Não temos muito mais tempo. Qual é a porcentagem de evangélicos em Portugal, irmãos? Não dói para vocês, dói para mim. 3% parece que é o número. É suficiente? Só que um evangélico cheio do Espírito pode começar um grande mover, um grande movimento. De um Deus fez uma nação, de um homem o que Deus não pode fazer, de uma mulher o que Deus não pode fazer. Você está disposto a isso? Teu coração queima, teu coração arde por esta terra, teu coração arde pelos perdidos, teu coração queima por este país.
E o que você tem feito? De um homem que creu, que teve fé, veio toda uma nação de judeus. De um homem, de uma mulher que tem fé, que crê, Deus pode fazer uma revolução. Aquela igrejinha que eu comecei com, acho que, contando com a minha família, 8 ou 9 pessoas. Começou a crescer, que não cabia mais gente. Aí uma pessoa falou, olha, eu estou vendo isso aqui dobrar de tamanho. Eu falei, dobrar de tamanho como? O prédio está pronto. E um dia passeando em volta do prédio, eu olhei assim, espera aí, dá para construir mais para a direita, dá para aumentar mais para trás. Opa, chamei o proprietário, falei, escuta, vamos negociar, podemos aumentar o prédio? Você aumenta a construção, eu te pago o aluguel proporcional, a renda proporcional àquilo que você aumentou. Ele falou, está fechado, eu quero fazer disso a minha reforma. E teve um dia, está tudo com os tapumes da inauguração. Quando a igreja chegou, eu falei, gente, agora vocês vão ver no que isso aqui virou. Quando os tapumes foram tirados, a igreja, o prédio havia duplicado de tamanho. Pouco tempo, não cabia gente ficando lá fora. E o poder de Deus caindo. Quando um homem, uma mulher de Deus se dispõe, diz, eis-me aqui, Senhor, prepare-se, você não sabe o que Deus pode fazer através da tua vida. Tudo o que o Senhor precisa é que você tenha esta fé que Abraão teve. Abraão é o pai da fé daqueles que creem. Tudo que Deus precisa é que você diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser participante desta obra em Portugal. Senhor, envia a mim. Senhor, o que é que o Senhor tem preparado? Eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas uma coisa eu sei, eu não quero ficar parado, eu não quero ser frequentador de culto, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, usado poderosamente por ti. Assim como o Senhor chamou um homem aos 75 anos de idade, a esposa dele era uma mulher estéril, mas o Senhor, de um casal idoso, o Senhor fez uma geração de homens extraordinários, homens importantes. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não vejo ainda o que o Senhor pode fazer. Você não precisa ver, você precisa crer. Tudo que o Senhor quer é que você creia nele, porque ele vai fazer. Ele é Deus que faz, ele é Deus vivo e ele está operando hoje aqui na terra. Aleluia, fique de pé. Fique de pé. Eu não ia fazer apelo, ia terminar meio-dia, mas eu não obedeço o relógio. Eu quero fazer um convite para você. Eu não ia fazer apelo, não, ia terminar, orar e ir embora. Você que quer se dispor realmente a ser usado nas mãos do Senhor. Você que diz, Senhor, eu quero romper com o comodismo. Senhor, eu não estou preocupado com a obra que o Senhor vai fazer através de mim. Se o Senhor falar, fique em Portugal, eu vou ficar. Se o Senhor falar, vai para acolá, eu vou. Senhor, tudo que eu quero é te servir, fazer a tua vontade. Não tenho muito conhecimento, não tenho muita cultura, não tenho isso, não tenho aquilo, mas uma coisa eu tenho, uma decisão que eu estou tomando nesta manhã. Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu me disponho. Eu quero ser usado por ti. Seja nesta terra, seja onde for. Não importa se você é jovem, não importa se você é uma pessoa madura, não importa se você é uma pessoa que se julga idosa. Para Deus não existe idade, o que existe é disposição de fazer. E quando existe essa disposição de fazer, Ele vem e faz. Deus e o homem trabalham juntos na terra. Deus não fará nada na terra sem antes avisar os seus servos, os profetas. Isso é bíblico. Deus age na terra através do homem. Ele precisa de homens e mulheres que se disponham. Homens e mulheres que digam, Senhor, eis-me aqui. Seja o que for, eu abro mão de tudo, Senhor. Abro mão de qualquer coisa para que a
tua vontade se estabeleça na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ver o teu poder, a tua glória sendo manifesta aqui na terra de Portugal. Você ama Portugal? Eu amo Portugal. Eu amo esta terra. Meus avós eram portugueses. Eu tive um tio que era português. E eu também sou português por cidadania. Então, se você quer se dispor, não importa qual a sua idade, não importa qual o seu sexo, não importa se você tem estudo ou não tem, não importa se você acha incapaz ou não, o que Deus olha não é a tua mente, o que Deus olha é o teu coração. Se você quer ser esta pessoa, ser usada por Deus, agora pense bem antes de vir. Porque o dia que eu tomei essa decisão, Senhor, quando eu me converti para servir. As minhas palavras foram: eu estou me convertendo, eu estou me entregando hoje a Ti, sozinho no meu quarto. Mas eu não estou me entregando para ficar parado. Eu estou me entregando para fazer a Tua vontade. Eu estou me entregando para Te servir. Já são 31 anos de convertido. E desde o começo, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e preparar. Não pensa que é fácil. Fácil não é, mas é glorioso você ver o mover de Deus, Deus usar a tua vida para a edificação de outras vidas. Muitas vezes você tem que sacrificar coisas. Minha neta acabou de nascer, eu estou aqui. Eles estão na minha casa, minha esposa lá cuidando, falando: bem, você precisava estar aqui. Eu falei: eu sei. Mas há uma obra que Deus quer realizar. E ela está me abençoando lá do Brasil para que o Senhor, de alguma forma, me use. E quando eu saí do Brasil, eu disse: Senhor, eu não saio deste país se não for para o Senhor usar a minha vida lá na Europa. Eu não quero sair por sair, eu não quero estar lá por estar. Eu quero estar para que o Senhor faça algo através da minha vida lá. Se não for para ir, eu não quero sair do meu país. Eu fico aqui onde estou, eu fico com a minha família. Mas eu vim, então eu sei que Deus tem algo que Ele quer realizar aqui na Europa e quer realizar aqui em Portugal. Então pense bem, porque quando você dá um passo para vir à frente para dizer: Senhor, eu quero, conte comigo. Ele pode te dar direções que não são aquelas que você gostaria. Ele pode te dirigir a atitudes que não são aquelas que você queria, mas é a vontade dEle. E quando você se submete à vontade do Senhor, a glória do Senhor vai estar sobre a sua vida. Então, se você quer ser este homem, ser esta mulher, está disposto a renunciar a tudo, não é abandonar a sua mulher e arrumar outra, largar o seu marido e falar: graças a Deus, agora meu marido que se lixe, e eu agora vou fazer a obra. Não é isso. Deus não destrói lar, não destrói família, não separa casal para fazer a obra, não. Deus torna o casal mais unido na obra. Então, se você quer fazer a obra do Senhor, está disposto a obedecê-lo em tudo, seja o que for, saia de onde você está e venha aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Não pensa que eu vou fazer apelo emocional, não. O Senhor quer o teu coração, não é o teu exterior, teu ato físico. Coloque a mão assim no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu vim aqui à frente, não por vir, eu vim por uma decisão de servir ao Senhor como o Senhor quiser, onde o Senhor me enviar, seja qual for a tua vontade, eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Senhor, cumpre em mim a tua vontade.
Eu sei que há um plano do Senhor para a minha vida. Eu ainda não sei qual é esse plano. Mas uma coisa eu sei. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade aqui na terra. Não importa a minha idade. Eu quero te obedecer. Eu quero te servir. Para isso, eu me entrego nesta manhã, totalmente nas tuas mãos. Em teu nome, Jesus, é que eu oro. Feche os seus olhos.